Fala pessoal, aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aí para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a discordância, sobre o conceito de discordância e quais os tipos de discordância e a implicação disso no registro geológico. Mas antes, você vai se inscrever no canal, vai deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para você receber um aviso sempre que a gente postar um vídeo novo. E vai deixar nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma crítica construtiva para nós. E bora aí pro conteúdo, né? James Hutton, durante o século XVIII, ele faz uma observação bastante importante, um afloramento chave para a geologia, que é um afloramento que todo mundo assim, já teve um contato uma hora ou outra ao longo do curso, ao longo da graduação, né? Que é o afloramento de Cercai Point. Esse afloramento ele foi bastante importante para o James Hutton pensar nesse conceito de discordância, né? Porque James Hutton já percebia que as rochas sedimentares, os sedimentos, eles se depositavam no horizontal, né? Paralelo ao solo, né? À superfície. Só que ali ele teve um insight bastante importante, porque ele observava que tinha um pacote de rochas que tinha um mergulho diferente do outro pacote de rochas que estava acima. Então a gente pensar num pacote de rochas A e no pacote de rochas B, eles tinham uma expressão geográfica assim, né? Um mergulho diferente. Para você que não entende mergulho, o que é isso? Mergulho é quando a gente pega a direção desses estratos, né, referentes à camada de solo. Então, a camada de solo, a superfície. Então, se a gente está observando que essa estratificação da rocha ela segue paralelamente à superfície, então a gente diz que o mergulho é zero. E na medida que essa estratificação ela vai aumentando, ela vai variando, né? Então o mergulho vai aumentando. Então o mergulho seria esse plano de estratificação tendo um ângulo diferente do horizonte. Não sei se você percebeu, mas a ideia é mais ou menos essa, né? A gente vai deixar uma imagem aqui explicando melhor o que é mergulho. Então, qual que foi o pensamento dele? Ele conceitualizou, ele pensou que esse pacote de rochas A, que teria um mergulho mais elevado, foi formado num tempo anterior, né, num tempo 1, e nisso esse sedimento teve tempo para se solidificar, para se tornar rocha sedimentar através dos processos de diagênese. É claro que no século XVIII ele não tinha esse pensamento de diagênese, né? Nós ainda, como ciência de geologia, não tínhamos esse entendimento sobre as rochas sedimentares, só que ali ele já imaginou, não, esse pacote de rochas já se formou num tempo primário, né, num tempo a priori, então esse pacote ele foi erodido posteriormente, e depois de algum tempo o pacote de rocha B se depositou sobre esse pacote de rocha A, por isso que eles têm esse mergulho diferente. Depois de muito tempo, depois de muitos anos, depois de James Hutton já ter falecido, né, esse conceito foi sendo chamado de discordância ao longo do tempo. Então a discordância ela seria esse ato, essa lacuna no intervalo estratigráfico. Então quando a gente olha uma bacia sedimentar, a gente vai deixar um vídeo aqui sobre bacia sedimentar para você que não entende, que não tem contato com esses conceitos de bacia sedimentar, para você entender um pouco melhor, né? Então quando a gente olha uma bacia sedimentar, por exemplo, no Grand Canyon, não significa que todo esse pacote de rochas que nós temos lá, de rochas sedimentares, eles foram depositados numa sequência de tempo contínuo. Então a gente vai pegando ali o tempo 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Na maioria das vezes isso não acontece. Então a gente tem lacunas no tempo geológico onde intervalos estratigráficos ali não foram depositados ou foram erodidos ao longo do tempo geológico. Então essa diferença de idades, esse ato, a gente vai chamar de discordância. Então a discordância ela tem um papel bastante importante pela perca do registro, né? Então nós não temos esse registro ou o registro não se depositou. Mas antes de nós entrarmos nesse conceito de discordância, nós vamos agradecer a Core Case, né? Que é uma empresa que trabalha com a produção de caixa para sistema de sondagem. Então é uma empresa que faz esse trabalho, né? Faz esses produtos
a partir de PET reciclado, né? Então é uma empresa que tem uma sustentabilidade ambiental por tirar esse PET da natureza e transformar isso em produto útil, né? Tanto para a indústria de mineração como para a indústria do petróleo. E eles também têm uma linha de moda outdoor, onde eles produzem camiseta, camisa, chapéu, boné, materiais para campo assim, né? Para você ficar mais confortável no campo. Então a gente vai deixar os links aí na descrição para vocês conhecerem melhor essa marca. E sobre as discordâncias, elas basicamente são 4. Então, através da geometria das rochas, a gente vai identificar quais processos estiveram por trás desses hiatos temporais que a gente vai identificar, né? Então, o primeiro tipo de discordância que nós vamos falar aqui é a desconformidade. Na desconformidade, nós temos um pacote de rocha A e um pacote de rocha B. Nesses dois casos, esses dois pacotes eles são paralelos, né? Então não vai ter a variação de mergulho. E o contato entre esse pacote de rocha A e um pacote de rocha B é um contato erosivo. Não significa que essas duas rochas vão ser a mesma litologia, podem ser litologias diferentes, só que nesse caso o mergulho, né, vai ser paralelo um ao outro. O segundo tipo que nós temos é a discordância angular. Na discordância angular, que é aquela discordância que o James Hutton identificou lá em Cedar Point, o pacote de rocha A vai ter um mergulho diferente do pacote de rocha B. Então nesse pacote de rocha A esse pacote vai ter um mergulho mais acentuado e o pacote de rocha B vai ter um mergulho diferente desse pacote de rocha A. E a transição entre esses dois contatos é erosivo, né? Porque teve-se todos os processos geológicos para sedimentar a rocha A, para litificar, para todos aqueles processos de diagênese, para ter o sorgimento, para ter erosão e, consecutivamente, a deposição desse pacote de rocha B. Então nós tivemos todo um processo aí de erosão, de deposição, de diagênese, de erosão para futuramente depositar a rocha B, né? Esse aí é a discordância angular, né? A rocha abaixo vai ter um mergulho diferente, vai ter um mergulho mais acentuado em relação à rocha que está acima. O terceiro tipo de discordância que nós temos é a inconformidade, onde nós temos rochas sedimentares depositadas acima de rochas cristalinas, seja uma rocha sedimentar depositada em cima de uma rocha ígnea, uma rocha intrusiva no caso, né, um granito, ou depositada acima de uma rocha metamórfica, por exemplo, depositada acima de um xisto. Então isso é a inconformidade. São rochas sedimentares depositadas acima de rochas metamórficas ou ígneas intrusivas. E o quarto e último caso, nós vamos ter o conceito de paraconformidade, né? Discordância de paraconformidade. Essa discordância é um pouco mais minuciosa de se entender, né? O que está por trás desse processo, mas nesse caso de paraconformidade, essas duas rochas elas vão ter o mesmo mergulho, né? Vão ser paralelas entre si, só que para a gente identificar essa discordância, esse ato temporal, nós vamos utilizar a bioestratigrafia, porque ali na bioestratigrafia nós vamos conseguir identificar a sucessão faunística através dos fósseis para ver se teve um hiato temporal entre esses dois pacotes ou não. Caso a gente não consiga ter a bioestratigrafia para nos guiar nesse estudo, a gente não consegue identificar a diferença entre um pacote A e um pacote de rocha B. Então essa é a paraconformidade. Então a paraconformidade a gente vai ter que utilizar a bioestratigrafia para conseguir ver essa diferença de tempo, né? Porque nesse caso aqui de paraconformidade, o intervalo de tempo entre um pacote de rocha e outro é relativamente curto, isso aqui na casa de milhões de anos, né? Não é diferente daquele conceito de desconformidade, porque na desconformidade a gente consegue ver nitidamente o intervalo ali que foi perdido, né? O registro ali que não foi preservado até os dias atuais. Então, naquele conceito de desconformidade, as duas camadas de rocha elas são paralelas, e aqui na paraconformidade também. Só que na paraconformidade, esse ato temporal, essa discordância, ela é mais difícil de identificar, a gente só vai conseguir identificar isso aqui
através da bioestratigrafia. Então, em resumo, é isso. A discordância, ou esse ato temporal, é por erosão de rochas sedimentares, né, que foram erodidas através dos processos intempéricos, ou intervalo de não deposição de sedimentos. Então, a gente pode pensar que teve um período de tempo ali que não ocorreu deposição, então não teve rocha para ser transformada, né? Não teve sedimento para ser transformado em rocha sedimentar. E bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a você que chegou até o final desse vídeo aqui. A gente reforça o nosso pedido para você se inscrever no canal e deixar o seu like. E a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!